No Bronze Tardio, um povo do ferro 1. A Bíblia de Estudo Arqueológico NVI, produzida por teólogos evangélicos comprometidos em provar a veracidade histórica dos relatos bíblicos, ao comentar sobre Canaã, admite que no final do século XIII, por volta de 1200 antes da Era Comum, os povos do Mediterrâneo entraram em colapso, proporcionando a partir do século XII, por volta de 1100 antes da Era Comum, o aparecimento de uma nova cultura em Canaã. Ou seja, antes não havia um povo diferente dos cananeus naquela região. Uma etnia diferente, um grupo diferente que não fosse os cananeus só começou a aparecer por volta de 1100 em diante. Antes só eram os cananeus. Composta de pequenas vilas agrícolas sem muros de proteções e espalhados ao longo de toda a terra, período chamado pelos arqueólogos de Idade do Ferro. Foi somente a partir desses centros agrícolas que tivemos a primeira evidência concreta da presença de Israel em Canaã, ou seja, Israel era cananeu, Israel saiu dos cananeus, Israel foi gerado a partir dos cananeus. Podemos, assim, numa linguagem mais didática, os cananeus foram a mãe de Israel. Foram os cananeus que geraram Israel. Israel saiu dos cananeus. Antes do século XII, 1100, antes da Era Comum, é impossível encontrar evidências da presença de Israel na região. Antes disso, não haviam israelitas. Isso quem está falando são estudiosos que fizeram uma Bíblia evangélica que tem compromisso com a sola escritura, que tem compromisso com a inspiração e inerrância da Bíblia. Eles é que estão afirmando uma Bíblia que foi feita por mais de 100 estudiosos. Então eles estão afirmando que não havia Israel antes de 1100. Procurando Israel no Bronze Tardio, um povo do ferro 1. Ademais, não temos nenhum registro na Bíblia ou em qualquer outro lugar de algum embate entre os israelitas e as forças egípcias que por vezes varreram Canaã durante a Idade do Bronze Tardio. Não existe nenhuma guerra, não existe nenhum conflito, não existe nenhum mal-estar, não existe nada, porque os israelitas, segundo esses estudiosos evangélicos, não havia israelitas ali. Então também não tinha como ter nenhum conflito. Vai ter conflito com quem não existe? De fato, o primeiro encontro documentado, não é hipótese, não é achismo, não é especulação. Não ocorreu antes da época do faraó Ameneptah, no final do século XIII antes da Era Comum. Uma estela, né? Que ele vem falando sobre, supostamente falando sobre um grupo chamado Israel, mas já há uma grande polêmica se ele realmente é Israel ou não. Então, também não é confiável, muito confiável, ainda não se bateu o martelo sobre isso, mas por volta de 1210, 1207, que é mais ou menos a data dessa estela, que vem falando, cita o nome Israel, provavelmente Israel. Sendo assim, os estudiosos acreditam que Israel não chegou a Canaã senão por volta de 1200 antes da Era Comum, emergindo da população cananeia nativa da época, ou seja, é aquilo que já foi falado. Israel era cananeu. Antes de 1200, antes de 1100, melhor dizendo, que é uma comprovação mais fundamentada, antes de 1100 não havia Israel. Ser uma respeitada Bíblia evangélica reconhece que os israelitas surgiram no ferro 1, 1200, 1100 antes da Era Comum, porque os cristãos ainda hoje insistem em colocar Israel no Bronze Médio, 2200, 1550 antes da Era Comum, época de Abraão, Isaac, Jacó e José, e no Bronze Tardio, 1550, 1200 antes da Era Comum, época de Moisés e Josué. Boa pergunta. Por que ainda insistem? Se não tem nenhuma comprovação concreta ou documentada de Israel antes de 1200, antes desse período. Não existe Israel no bronze. Não existe Israel no Bronze Médio, no Bronze Tardio. Não existe, histórica e arqueologicamente falando. Procurando Israel no Bronze Médio e Tardio e Ixos ou israelitas. A migração cananeia, primeiramente de José e depois de seus irmãos e de seu pai para o Egito, contada pela Bíblia, Gênesis 37 ao 50, Êxodo 1, é também relatada por um historiador egípcio chamado Maneto ou Manetão, do século XIII, por volta de 200
e alguma coisa antes da Era Comum. O historiador chama esses imigrantes de Hyksos, que dominaram o Egito entre 1670 e 1570 antes da Era Comum. A semelhança entre a saga dos Hyksos e a história dos israelitas no Egito é bastante tentadora para um cristão. Será que fontes históricas e arqueológicas estariam corroborando a veracidade da Bíblia sobre imigrantes semitas saindo de Canaã e indo para o Egito? E os egípcios os expulsando à força? Será o êxodo israelita um evento histórico? Entre aspas, estudiosos, teólogos cristãos, eles tentam afirmar, que o historiador egípcio estaria relatando um fato histórico, que na verdade era os israelitas, mas retocando e modificando, colocando no lugar dos israelitas esse povo chamado Hyksos. Procurando Israel no Bronze Médio Tardio, desafio cronológico do Antigo Testamento. O grande problema encontrado pelos apologistas cristãos para provar que os relatos bíblicos são fatos históricos está na questão das datas. Conforme a Bíblia, a construção do templo começou 480 anos após o êxodo israelita, em 966 a.C., situando esse acontecimento em torno de 1446 a.C., ou seja, a própria Bíblia dá detalhes para que se possa fazer um cálculo situando o êxodo em 1446 a.C., já que foi no quarto ano do reinado de Salomão, que se iniciou em 970 a.C., 1 Reis 6.1. Tanto Gênesis 15.13 quanto Atos 7.6 falam de uma escravidão de 400 anos, um número arredondado, porém, em Gálatas 3.17, fala em 430 anos e coloca os israelitas no Egito desde 1876 a.C., como contemporâneo dos Hyksos, que reinaram de 1670 a 1570 a.C., presenciando sua ascensão e queda, ou seja, segundo o relato bíblico, se a escravidão é de 400 e poucos anos, realmente os israelitas eram contemporâneos dos Hyksos, viu a ascensão deles, viu eles subindo ao trono e viu eles também sendo expulsos pelos egípcios. Eles são dessa época também, se considerar 400 e poucos anos de escravidão. Procurando Israel no Bronze Médio Tardio, o desafio cronológico do Antigo Testamento. É aqui que o bicho pega. É aqui que o filho apanha e a mãe não vê. Com base nos registros egípcios e nas escavações arqueológicas de cidades destruídas em Canaã, a expulsão dos Hyksos é datada em torno de 1570 a.C., documentado. Isso é 124 anos antes da saída dos israelitas do Egito. Segundo a contagem do Êxodo, pela própria Bíblia, como nós já vimos, os israelitas saíram do Egito, o Êxodo do Egito foi em 1446 antes da Era Comum. Ou seja, os Hyksos não presenciaram, eles não são dessa época, eles são 124 anos antes disso acontecer. Ou seja, ao considerar que o historiador egípcio estava, na verdade, falando dos israelitas, ao invés dos Hyksos, esbarramos em um anacronismo. O cristão, todavia, pode argumentar, mas a escravidão de 4 séculos joga os israelitas para a época dos Hyksos. Esse é outro anacronismo enfrentado pelos apologistas. Ou seja, se o historiador ele está querendo dizer que os israelitas são os Hyksos, ele errou na questão das datas. Ele pode até manipular nomes e povos, mas ele jamais poderia errar na data. Então ele errou na data, então a data não bate, é o primeiro problema. O outro problema, que é outro anacronismo, é na questão da escravidão. Em Êxodo 1:11, afirma que os israelitas, através de trabalhos forçados, construíram as cidades celeiros do faraó Ramsés, mas isso é impossível no século XV antes da Era Comum. Isso é impossível por volta de 1500, 1440, 1450, isso é impossível. Porque o primeiro faraó chamado Ramsés subiu ao trono somente em 1320, antes da Era Comum, 126 anos após a data bíblica do êxodo israelita, segundo 1 Reis 6.1. Ou seja, até a questão do êxodo, ela tem conflito de datas, seguindo o próprio cálculo da própria Bíblia. Se a Bíblia fala a verdade, então ela está havendo conflito arqueológico histórico da Bíblia.
Procurando Israel no Bronze Médio Tardio, desafio cronológico do Antigo Testamento. Fontes egípcias até confirmam o relato bíblico da construção das cidades de Pitom e Ramsés, a casa de Ramsés, mas elas foram construídas somente no reinado do grande Ramsés II, que governou entre 1279 e 1213 a.C., cerca de 200 anos depois, se considerarmos que essa construção pode ter acontecido em meados de seu reinado por volta de 1250 a.C. Ou seja, quando o escritor ele dá mais detalhes, ele só complica ainda mais a situação. Porque se ele fala de um Ramsés, já é 120 e poucos anos antes dos Ixos. Quando ele fala sobre as cidades, celeiros, aí ele joga o faraó do Êxodo para mais tarde ainda. Então fica em torno de mais ou menos de 150 a 200 anos, entendeu? O conflito das datas. Além disso, depois de mais de um século de pesquisas e de enormes esforços de gerações de arqueólogos e egiptólogos, nada relacionado à narrativa do êxodo israelita, de uma estadia no Egito e de uma fuga ou migração massiva foi descoberto até o momento. Ou seja, não temos nada, só temos a Bíblia, né? Não temos evidências epigráficas, arqueológicas, históricas, nada. Só temos a Bíblia. Procurando Israel no Bronze Médio Tardio, o desafio cronológico do Antigo Testamento continua. De acordo com o arqueólogo israelense Israel Finkelstein, não há nenhuma evidência arqueológica da presença israelita no Egito ou na Canaã dominada por eles antes do século XVIII antes da Era Comum. Aqui é século XIII, teve um erro, pois corrigi. Aqui então considera século XIII. Para ele, o povo escolhido emergiu gradualmente como um grupo distinto em Canaã, nascendo dos cananeus com uma estrutura endógena descoberta por pesquisadores imparciais das últimas décadas, que identificaram uma simbiose religiosa e cultural, confirmando uma espécie de gestação que por volta do século XII antes da Era Comum, ou seja, por volta de 1100 alguma coisa, deu à luz a uma nova etnia no Levante. Aqui em cima desconsidera século XVIII. Foi um erro de digitação, século XIII. Tá? Ele está falando que nenhuma evidência arqueológica antes do século XIII existe para se confirmar a presença israelita no Egito. E que só temos alguma coisa a partir do século XII. Portanto, os cananeus foram a mãe dos israelitas, foi o que eu já havia falado. Por isso que esse filho vai se parecer tanto com a mãe nos seus primeiros passos. Vários estudiosos, como Georg Forrer, muitos outros, que vão falar da religião israelita, ali pré-exílica, diz claramente que muita coisa ali é copiada da religião cananeia. Isso aí então é nada mais natural pelo fato deles terem uma herança cananeia, deles saírem dos cananeus, entendeu? Então eles vão se parecer muito com a mãe, né? Vão ter aqueles traços culturais e religiosos. Procurando Israel no Bronze Médio Tardio, os anacronismos de camelos, porcos e filisteus. Além do desafio cronológico da data do êxodo e do faraó dessa época, existem outras discrepâncias entre as datas bíblicas e históricas. A arqueologia fixa o surgimento de camelos como animais de carga, dos porcos e dos filisteus, também conhecidos como os povos do mar, no Levante somente por volta de 1100 ou 1000 antes da Era Comum. Aliás, acredita-se que os suínos tenham sido trazidos por eles, ou seja, só por volta de 1000 antes da Era Comum que apareceu ali os porcos, provavelmente tendo sido trazidos pelos filisteus ou povos do mar. Tanto os camelos como os animais domésticos, tanto camelo como animais domésticos e os porcos associados à chegada dos filisteus são fatos arqueológicos do Ferro I, 1200 a 1000. Eles não pertencem a uma data anterior a isso, que coincide com o surgimento de Israel neste período. Tudo isso está batendo com o fato de Israel ser do Ferro I. O problema é que os primeiros livros da Bíblia relatam que os patriarcas e Moisés, que são do Bronze Médio e recente, essa questão de Moisés e do Abraão, Isaac e Jacó, a época deles,
vai de 2100 a 1400 antes da Era Comum. Tiveram contato com eles, ou seja, há relatos de Abraão, Isaac, Jacó, José, há relatos de Moisés tendo contato com essas coisas. Tiveram contato com eles, só não há referência de porcos no tempo dos patriarcas. Mas Moisés teve contato com os porcos, com camelos, com filisteus, Abraão também. Todos eles tiveram contato com essas coisas que não existiam nessa época. Procurando Israel no Bronze Médio tardio, os anacronismos de camelos, porcos e filisteus continua. Como isto é possível se ambos são de 900 e 400 anos depois deles, respectivamente? Ou seja, porcos, camelos e filisteus só vêm aparecer bem séculos depois deles. E a passagem de Gênesis 37 e 25 é ainda pior, porque o comércio lucrativo de especiarias, produtos árabes, tem sua atividade verificada somente no século 8 antes da Era Comum. Então a questão ali daquelas especiarias que fala ali, ali em Gênesis 37 e 25 é pior ainda, que só vem aparecer mais séculos depois, bem mais, praticamente quase 1000 anos depois. O que reforça uma data da redação do Gênesis no período exílico e ou pós-exílio. As passagens que mostram os patriarcas com os camelos, aí está aqui as passagens, que mostram com os filisteus e Moisés também, tendo ali contato com camelos, e com os porcos e com os filisteus. Denuncia uma história que foi escrita depois do século X antes da Era Comum, ou seja, através disso aqui a gente pode situar que a redação, a escrita do Pentateuco, ela jamais, segundo dados históricos e arqueológicos, ela jamais pode ter acontecido antes do século X. Ou seja, a escrita só começa a aparecer, as primeiras redações do Pentateuco, ela só vem a aparecer depois de 900 e alguma coisa, o que concorda com os primeiros indícios arqueológicos da escrita hebraica. Isso bate também, segundo dados epigráficos e arqueológicos, a escrita hebraica ela só vem aparecer por volta do século IX em diante, seus primeiros rudimentos, os primeiros indícios, mas de fato uma escrita, ela só escrita ali bem atestada, com o hebraico como uma língua própria, só vem aparecer a partir do século VII, entendeu? Então, isso bate com os dados históricos e arqueológicos. Procurando Israel no Bronze Médio tardio, os anacronismos, porcos. Em relação aos porcos, eles foram excluídos da dieta israelita por Moisés. Não se proíbe o que não existe. É verdade. Como é que ele vai proibir uma coisa que ele não conhece? Não era da época dele. Como é que ele vai proibir porcos se não existia porcos na época dele? Foi um vacilo do escritor, né? Análises de DNA feitas com amostras de porcos antigos que revelaram um dado surpreendente foram coletadas. Foram coletadas 144 amostras de porcos selvagens das escavações de diferentes períodos, sendo que em apenas 27 se conseguiu extrair o DNA. O estudo teve por objetivo regressar no tempo, partindo primeiro das amostras mais modernas e recentes e seguindo em direção a um passado remoto. Foram analisados o DNA de porcos do tempo dos romanos, 400 a.C. a 500, da Idade do Ferro, 586 a 1200 a.C. e da Idade do Bronze, 1200 a 3300 a.C., para saber a história da população desses animais em Canaã. Descobriu-se que houve uma alteração na população suína que começou em torno de 1000 antes da Era Comum. Antes, todos os porcos eram do Oriente Próximo. Porém, do século X antes da Era Comum em diante, a população suína mudou para porcos europeus. Lembre-se que estamos analisando do mais recente para o mais antigo. O que significa que os porcos europeus foram importados para Canaã e para o Israel primitivo por volta de 1000 antes da Era Comum. E aí começaram a se reproduzir e aos poucos foram aumentando. Ou seja, segundo análise de DNA feitas em restos, amostras de porcos ali das escavações, descobriu-se que os porcos foram levados pelos europeus
somente a partir de 1000 antes da Era Comum. Então não existia apócrifos antes desse período. Procurando Israel no Bronze Médio Tardio, os anacronismos porcos. O mais interessante neste estudo é que a população suína de Israel, Canaã, tinha a mesma genética dos porcos europeus, sendo que a genética dos porcos do Oriente Próximo e dos porcos europeus era diferente. Portanto, em 3 anos de pesquisa, a arqueologia descobriu que antes de 1000 antes da Era Comum, não havia suínos na Palestina e que eles foram levados para Canaã por comerciantes, migrações, etc. E que os porcos citados por Moisés na dieta israelita foi simplesmente uma invenção do escritor. Tá bom para você? Procurando Israel no Bronze Médio Tardio, os anacronismos de camelos, porcos e filisteus. A teoria mais aceita é que essa população suína chegou ali através de navios pelos povos do mar filisteus, que se alimentavam dessa iguaria, apesar deles terem chegado um pouco antes deste período. Diante dessas investigações científicas, concluímos que o editor da Bíblia, não conhecia bem a época em que estava situando suas narrativas, motivo pelo qual inseriu nos seus relatos aquilo que fazia parte do seu tempo, mas não da época de suas histórias. Entendeu? Ele, por um bom momento, ele foi traído pela sua consciência e começou a colocar coisas que não faziam parte da época da história que ele estava escrevendo, mas que era da época dele, ou seja, a Bíblia, os primeiros escritos da Bíblia foram escritos numa época em que não é a mesma época da história que está sendo escrita. Ou seja, esquece que Moisés escreveu o Pentateuco no século XV. Os camelos e os porcos só aparecem no Levante a partir do século X antes da Era Comum, por volta de 900 e alguma coisa. E esses últimos foram introduzidos na região pelos europeus. Então, quer dizer, os camelos e os porcos são do século X. Pode botar época de 1000 igual alguma coisa ou 900 e alguma coisa. E esses últimos foram introduzidos na região pelos europeus, que é os porcos, e os filisteus desembarcaram no litoral de Canaã no século XII antes da Era Comum. Quer dizer, os filisteus só aparecem naquela região a partir de 1100 alguma coisa. Então como é que Abraão tem contato com ele lá em 1900, 1800 e carambada? Como é que Moisés tem contato com eles por volta de 1400 e alguma coisa? Vocês só chegaram ali em 1100 em alguma coisa. Ou seja, o escritor aí, ele ajudou bastante quem gosta de criticar a Bíblia, quem gosta de desmerecer e provar que a Bíblia é um livro lendário. Deu uma boa ajuda pra gente.